Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Você que está chegando agora, está se inscrevendo, você que é muito bem-vindo. Hoje, numa data marcante para a história do nosso país. Dia 29 de abril de 2021 será a data lembrada como o dia em que a gente ultrapassou mais de 400 mil vidas perdidas por conta de uma pandemia. Mas essa pandemia, ela tem vida própria, ela teve geração espontânea, foi o vírus que é identificável num laboratório, no microscópio ou numa experiência que foi o responsável exclusivo por essa tragédia que nós estamos vendo no Brasil? Ou será que existem outros fatores invisíveis, como o vírus da ignorância, da mentira, da ganância, do mau caratismo, que possibilitaram que essas situações todas se complicassem muito mais aqui no nosso país? Hoje nós veremos os telejornais fazendo novamente um tratamento jornalístico, entre aspas, no meio dessa história. Porque em nenhum momento eles apontaram a responsabilidade ao mandatário principal do nosso país, que é o presidente da República. Ele tem sido poupado ao longo de todas as coberturas. E, gente, não tem explicação profissional para o jornalismo que tem sido feito em relação a isso. O presidente não é acompanhado porque era para ter repórter o tempo todo atrás dele. O presidente era para ter suas lives esmiuçadas para mostrar para o povo brasileiro como ele mente, como ele distrai, como ele leva uma desinformação, como ele conta mentiras, como ele provoca e agrava o resultado morte aqui no nosso país. Isso não foi feito. O presidente ele é poupado, porque ao ser poupado, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não acreditem nisso, ele garante que o ministro da Economia, essa figura dantesca, que está desmoralizado, está totalmente degradado e degrada na economia do nosso país, ele fica sendo mantido por conta desse comportamento de preservação do presidente da República. São pessoas que não se dão, pessoas que não têm uma história em comum, mas cada um está sendo funcional ao poder econômico do nosso país do modo em que podem. Hoje, a gente está vendo aqui as matérias, né? O site do UOL está colocando aqui, sempre uma questão meio asséptica, a onda que não passa. O Brasil ultrapassa 400 mil mortes pela Covid, ainda sem medidas efetivas para conter a pandemia. Gente, há uma cumplicidade terrível dos grandes meios de comunicação quando eles não apontam a responsabilidade direta, porque nós temos uma administração pública no nosso país que deveria coordenar as outras administrações para combater a pandemia. E é por isso que muitos de nós estamos tendo assim alguma esperança que a CPI possa revelar de fato aquilo que foi escondido pelos grandes meios de comunicação. Mas será que eles vão reverberar, eles vão repercutir as verdades, os causadores, os principais responsáveis pela tragédia aqui no nosso país? Nós vamos ver nas redes sociais muitas pessoas ainda negando o óbvio, ainda tentando desviar a atenção, ainda desmentindo ou tentando desmentir a ciência, porque são grupos que estão assim numa loucura total, ganhando algum tipo de benefício com as coisas que acontecem aqui no nosso país. Existem cúmplices que se conectam em várias naturezas e várias esferas, né? Eu vou pegar aqui algumas situações, gente, mas antes vamos falar aqui do Paulo Guedes, que a gente não pode deixar passar despercebido a tragédia que tem sido o comportamento do Paulo Guedes, né? O presidente da República pouco tem trabalhado, ele tem ergofobia, ele não se reúne com Guedes, ele não fala com Guedes, ele não sabe o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, ele só cuidou de falar com Augusto Heleno entre 9h30 e 10 horas da manhã, e entre 15 horas e 15h30 ele foi cuidar dos assuntos jurídicos. Todos os dias o presidente se reúne ou com o pastor ou com o assunto jurídico. O Guedes, o homem que não fala com o presidente, né, ele está sendo desmoralizado pelos principais veículos de comunicação que são ligados aos grupos empresariais. O jornal Estado de São Paulo hoje fez um editorial chamado Economia da Obediência. O fracasso do Ministério da Economia, sem rumo, sem projetos e sem peso político, foi comprovado mais uma vez pela rendição de Paulo Guedes às pressões. Então, ele está muito desmoralizado. E a gente tem falado do Paulo Guedes, gente, há quase 2 anos aqui, mostrando que ele é investigado na Operação Greenfield, que abocanhou, desviou dinheiro de servidores públicos nos fundos de pensão. E essa investigação foi paralisada por conta do senhor Augusto Aras e por conta do Guedes ter o status de ministro. Então, por isso que a gente tem dito o tempo todo, né? O Guedes só sai do ministério se ele for demitido. Ele vai ficar até o último centavo, porque se ele perder a imunidade enquanto ministro, os processos vão começar a cair sobre as suas cabeças. E aí nós vamos ver que não é só a crítica especializada
privada que entende que ele é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Nós vamos ver a Polícia Federal, o Ministério Público Federal apontando situações que não foram reveladas. Mas os jornais, os jornalões vão poupando o Guedes, né? Hoje, apesar do Jornal Globo fazer uma crítica muito superficial nesse editorial, eles protegem o Guedes. Eles querem que o Guedes se mantenha ali, porque os grupos financeiros estão ganhando muito dinheiro aqui no nosso país. O editorial diz o seguinte, gente: é até possível relevar o lado pitoresco de Guedes. Eles chamam de pitoresco, né? As calhordices, as cretinices que o Guedes faz e fala. Aquele que diz que a China criou o coronavírus e vendeu ao Brasil uma vacina pior que as americanas, para depois sair desdizendo o que disse na tentativa de consertar o estrago. Palavras, afinal, são apenas palavras. Atos são mais relevantes. Então, o jornal ele não consegue disfarçar que eles estão interessados na manutenção do Guedes e na manutenção do Bolsonaro, que é o garantidor do Guedes, por mais que morram pessoas aqui no nosso país. Vamos falar de outras conexões aqui. E quem é que está perdendo aqui no nosso país? Banco está perdendo? Não. Já mostrei para vocês ontem o que foi mostrado aqui pelo jornal Valor Econômico. E hoje aqui a gente está vendo aqui mais uma notícia, né? Lucro do Santander surpreende, ações saltam mais de 8%. A família Marinho continua fazendo negócios em meio a tantas mortes. Tá aqui os irmãos sorridentes, felizes da vida. O Grupo Globo continua a ser o grupo mais importante na América Latina em termos de comunicação. Eles são uma potência, isso é inegável, eles têm uma capilaridade incrível. E é impressionante como é que eles não colocaram até hoje a responsabilidade no colo do Bolsonaro. Gente, só vocês lembrarem o que aconteceu na época do impeachment da ex-presidente Dilma. Qual foi o crime que a ex-presidente Dilma cometeu? A pedalada fiscal. Isso foi colocado nos jornais da rede o tempo todo. Foi feita uma campanha muito grande de degradação e desmoralização da ex-presidente Dilma, não por conta de divergências pontuais, mas porque queriam derrubá-la de qualquer maneira para implementar uma política mais agressiva, uma política neoliberal que foi implementada a partir do Michel Temer e agora tem a continuidade no governo Bolsonaro. Então, isso foi exposto todos os dias ao povo brasileiro o que a Dilma teria feito, a tal pedalada fiscal, que ninguém até hoje sabe o que é isso, e ela foi derrubada. O Bolsonaro, com mais de 100 pedidos de impeachment por genocídio, por mortes a seres humanos aqui no nosso país, por desgoverno, por mentir contra o povo brasileiro, por criar conflitos internacionais, por destruir todas as nossas bases de infraestrutura, ele está sendo preservado, porque alguns grupos, como eu acabei de mostrar para vocês, continuam a ganhar dinheiro. Mas vamos falar aqui de outras pessoas que continuam vitaminando o discurso da insanidade. O Bolsonaro hoje, ele foi lá no Parlamento Europeu, gente, não é pouca coisa, ele está sendo desnudado, ele está sendo colocado para o mundo como o genocida que todos nós que temos uma análise crítica da realidade, a gente vê isso no dia a dia. Se tem uma coisa que é reconfortante no meio dessa história toda, é ter um espaço como esse nosso aqui, que a gente pode trocar algumas ideias, trocar as nossas impressões, a gente pode se conectar e a gente tem a sensação que nós não estamos sozinhos, que nós estamos vendo, existe muita gente no nosso país que está vendo o que está acontecendo. Não são os europeus, não são os americanos, enfim. Mas os grupos de vigaristas, eles continuam a atuar o tempo todo, né? Estava vendo mais uma vez aqui o canal do Foragido, do senhor Alan dos Santos. Eu vou colocar aqui, vou ver se aparece aqui, gente, um trechinho aqui, porque é o discurso da insanidade que engabela uma parcela desse eleitorado do Bolsonaro e eles não conseguem enxergar que eles estão sendo roubados como nós estamos sendo roubados também. Então você vai ver esse tipo de discurso ainda do foragido, que está lá com a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da monarquia, né? E vamos ver aqui que eles continuam a falar ainda sobre a realidade brasileira com mais de 400 mil mortos. Vamos lá. Andando pela rua. É necessário lutar contra o Partido Comunista Chinês. Nem essa coisa de vamos lutar pela liberdade é algo que tem efetividade. É lutar contra o Partido Comunista Chinês. Gente, vocês imaginam só, o Brasil dependendo de 95% das vacinas aqui no nosso país, dos insumos vindo da China, e você tem essa ala olavista que está totalmente desmoralizada, degradada. Ontem eu vi um vídeo do
Nando Moura, eu acompanho todo mundo da direita que eu posso, todo mundo da esquerda, eu sempre procuro analisar o que está acontecendo. Gente, ontem foi um vídeo de desmoralização desse pessoal da direita que depois que o Bolsonaro sair, eles vão todos, como um faraó fazia antigamente, né? Vão ter que entrar para uma pirâmide todos e serem trancados ali e enterrados junto com o faraó, porque não tem condição dessa gente ter um mínimo de sobrevivência no meio civilizado. E aí a gente vai vendo também outros braços vigarísticos desse novo bolsonarismo, né, dessa coisa insana. Isso aqui se fosse um líder religioso, gente, eu teria aqui o maior respeito, né, mas assim como a figura que se coloca como líder religioso entra no discurso político, entra no discurso jurídico e tenta ditar normas, né, a gente é obrigado a lembrar também de alguns aspectos bíblicos. Por exemplo, João 8,44, ele falando de pessoas que mentem, e os religiosos não deviam mentir, né? Está escrito lá, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, quem mente está pertencendo ao diabo, né? Ele foi homicida desde o princípio, até parece que foi encomendado esse versículo aqui, né? E não se apegou à verdade. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Por que eu estou falando isso? Porque o suposto religioso aqui, ele veio contar mentiras que a gente vai desmentir aqui para as pessoas que ainda acreditam na criatura aqui. Vamos ver um trecho aqui, gente. Do Brasil, eu vou falar sobre Bolsonaro e o circo da CPI da pandemia. Preste atenção para você ficar sabendo da verdade. O senador Randolfo Rodrigues, esse cínico esquerdopata, ele pede e colhe assinaturas para abrir uma CPI para investigar o governo Bolsonaro e Bolsonaro. CPI tem fato determinado, ele não apresenta fato determinado. Mentira! Mentira! A CPI só foi proposta porque tinha um fato determinado que foram as mortes lá em Manaus. Pare de mentir para os seus seguidores, consultor jurídico do Demo. Então a CPI não é aberta. Ele recorre ao STF e um outro ministro esquerdopata, o Barroso, determina ao presidente do Senado para abrir a CPI. O presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, de joelho aceita, nem questiona. Gente, é muita mentira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, nem vou colocar mais coisa aqui, gente, porque é degradante mesmo, né? O ministro Barroso, ele simplesmente atendeu um pedido de outros senadores que, diante de condições objetivas, mostraram que o Rodrigo Pacheco ele não poderia ficar sentado em cima do pedido de CPI, porque as condições já tinham sido preenchidas. Então, como é que uma figura mente tanto para as pessoas? Por que mente para os seus fiéis? Por que é tão desinformado? Por que é tão irresponsável? Por que é tão agressivo? E aí, gente, nós somos obrigados a fazer esse tipo de pontuação também, para dizer para os fiéis dessa criatura que eles estão sendo vítimas de um estelionato jurídico, um estelionato político, uma mentira e dentro desse campo religioso, como diz aqui João 8,44, a mentira é coisa do diabo. Então, se o diabo pudesse ser convertido na figura de um ser humano, aqui nós temos aqui nas redes da internet para cima e para baixo, né? E hoje, gente, infelizmente, no Jornal Nacional, que é o principal jornal aqui no nosso país, pode anotar que eu estou falando para vocês, vai ser feita uma matéria, vai ser feito um retrospecto das mortes que aconteceram no nosso país, vai se falar mais uma vez dos médicos, dos enfermeiros, dos guerreiros lá na frente, mas o nome do presidente da República ele será lembrado muito en passant. Uma mensagem aqui, eles vão pontuar alguma coisa acolá, mas eles não vão dizer que desde o início, se eles tivessem denunciado o presidente da República, eles poderiam ter colocado o presidente da República ao encontro da ciência. Eles poderiam ter ajudado com que o povo consciente não fizesse atos que fossem consequência das mentiras que o Bolsonaro contra o povo brasileiro todo. O povo não estaria fazendo apoio, aglomerações, não estaria fazendo tantas coisas que acarretaram tantos resultados negativos aqui no nosso país. Mas, como eu digo a vocês, isso não foi fruto do acaso. Isso não foi fruto de uma miopia jornalística. Isso teve uma estratégia. A estratégia foi de manter o povo brasileiro cada vez mais distraído, cada vez mais a gente brigando, cada vez mais a gente discutindo sobre situações que não mudaram absolutamente nada, a gente ficou distraído com todas essas loucuras e a área econômica continuou a entregar o nosso país
dia e noite. Gente, nós vamos discutir mais assuntos aqui. Hoje foi só para a gente registrar e mostrar que nós estamos observando o que está acontecendo. Hoje, quinta-feira, às 21h45, eu estarei lá no programa Critica Brasil com a Kia Santarém. A gente vai esmiuçar vários desses assuntos aqui ao vivo. Uma live que tem mais de 1 hora, né? Vai ser muito legal com a participação de vocês. E na segunda-feira, dia 3 de maio, eu vou estar no canal Disparada com o professor Diego Pautasso, que é especializado em China. Vamos falar de muitas coisas interessantes ali, com certeza, é um intelectual. E o professor Gustavo Castanhon, que também é intelectual, um sociólogo. Vamos abordar questões aqui de uma forma bem direta, de uma forma bem clara, de fatos e coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão aqui. Vocês ajudam que uma pessoa como eu não se sinta sozinho, a gente não se sinta desconectado da realidade. A gente percebe que existem muitas pessoas como você que estão entendendo o que está acontecendo no nosso país e que estamos dispostos a ajudar de alguma maneira a mudar esse cenário. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.